Como é maravilhoso momentos da nossa vida que Deus nos permite ou passarmos por isso ou vermos isso acontecer. Momentos de reconciliação, momentos onde acontece o perdão, onde acontece a transformação e a disposição que antes era de inimizade, de contenda, de destruição. Deus permite que isso seja transformado pela sua graça e assim pessoas que caminhavam de forma oposta são conduzidas a caminharem juntas para honrarem e para glorificarem a Deus. Uma cena de reconciliação é uma cena maravilhosa. As Sagradas Escrituras nos mostra isso em vários momentos. Me lembro de alguns aqui. Se você se lembrar, Jacó, antes de se reconciliar com seu irmão, ele se reconcilia com Deus. E me vem à mente até uma falha que eu tenho sempre com a equipe de música, porque as músicas chegam na minha cabeça só quando eu estou chegando aqui na igreja. Músicas que eu teria também para sugerir, as ótimas músicas que temos cantado. Mas me vem uma música do Estênio Marcius que mostra exatamente esse encontro de Jacó ali, nesse momento de isolação, fugindo do seu sogro e com seu irmão à frente. Ambos o odeiam, porque ele era um trapaceiro, porque ele era alguém digno de ignomínia, de vergonha, de sofrimento, mesmo que a bênção de Deus o tenha acompanhado diante de todo o seu pecado. Então ele tem aquele encontro maravilhoso com Deus, né? E ele se apega ao Senhor, e na música ele diz, já que em graça me permites, que eu na força do meu braço lute e implore para que fiques, pois que vença o mais fraco. Essa reconciliação é maravilhosa, essa imagem, essa cena dele agarrado com o servo do Senhor, com Deus, lutando para que prevalecesse, e Deus permite que ele prevaleça, exatamente para que a sua graça transborde sua vida. E a partir do momento em que ele é reconciliado com Deus, então ele vai reconciliar-se com seu irmão. Há várias figuras que nós observamos. A figura também de José com seus irmãos, ela é maravilhosa. Toda aquela cena projetada, né, de José ali, ainda não sendo reconhecido, e ele permite que tudo aquilo aconteça para que no final ele se revele como aquele que foi rejeitado, como aquele que foi repudiado, mas que agora, por temor ao Senhor, muito mais do que amor por seus irmãos, ele entende que tudo o que aconteceu foi projeto de Deus, para que ele estivesse ali como um administrador do Egito e preservasse a promessa de Deus que ele havia feito a Abraão, havia feito ao seu povo. O filho pródigo, que imagem maravilhosa, rejeitando o seu pai, fugindo de forma dissoluta, e ele volta humilhado, quebrantado. E o texto nos mostra o pai correndo ao seu encontro, não para apedrejá-lo, para humilhá-lo ou para matá-lo, porque ele, no contexto da época dessa mensagem, ele poderia fazê-lo, porque foi exatamente isso que de forma metafórica o seu filho fez com ele. Mas ele vai para restaurar, para reconciliar, ele que vai de encontro ao seu filho. E ele dá um anel novo, sandália nova, uma roupa nova, comida boa, um bom vinho e uma ótima festa, porque aquele que estava morto reviveu. É nesse contexto de reconciliação que nós temos falado sobre Isaías, né? Eu tenho batido muito em textos em Isaías, eu não poderia deixar de fechar esse aspecto dessa apresentação. A partir do capítulo 44 até o 54, nos mostra o servo sofredor, o servo do Senhor, aquele que se entregou como projeto de Deus para restaurar o seu povo. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Isaías 54. Deixe sua Bíblia aberta, vamos meditar na palavra do nosso Deus. Isaías 54.
Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não o impeçais. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita, para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Num ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia, porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Ó tu, aflita, arrojada, com a tormenta e desolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida e te fundarei sobre as safiras. Farei os teus baluartes de rubis, as tuas portas, de carbúnculos e toda a tua muralha de pedras preciosas. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Serás estabelecida em justiça, longe da opressão, porque já não temerás. E também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti cairá diante de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo e que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Meus irmãos, esse capítulo também está intimamente ligado com o anterior. Como já falamos, Isaías tem muito uma sequência de mensagem, e ele vem nos apresentar aqui 3 unidades claras nesses versículos divididos nesse capítulo. Nós observamos claramente que do verso 1 ao verso 8, Deus está propondo, nessa perícope, o conforto a Jerusalém. Ele se utiliza dessa figura, dessa metáfora, muito utilizada, não só por ele, Isaías, mas por toda a Escritura, de uma vida conjugal. E ele vem a apresentar claramente essa descrição exatamente pela paixão, pelo relacionamento, pelo compromisso que há, e ele vem nos mostrar e propor, no verso 1 ao verso 8, o conforto que Jerusalém tem. Jerusalém está passando pelo juízo, está sofrendo ali a dura mão de Deus por causa da sua idolatria, por causa do seu adultério espiritual contra o seu Deus. E mesmo diante da manifestação de juízo, nós vemos que no capítulo 53 é apresentado o servo do Senhor como uma promessa clara daquele que viria e daquele que aplacaria a ira de Deus e que traria a redenção e a salvação
Pois bem, essa salvação chegou, e dentro desse contexto de salvação é proposto claramente um canto de alegria. Se alegre, glorifique, porque a providência de Deus alcançou o seu povo. Na segunda parte, a partir do verso 11, nós observamos claramente um juramento, tão claro, posto no verso 10 e verso 11, do 9 e verso 10, um juramento irrevogável, um juramento sagrado, onde Deus jura por si mesmo, porque não tem ninguém maior do que Ele para se jurar. E Ele promete que a partir da obra desse servo, olhando para o contexto do capítulo 53, a partir da obra desse servo sofredor, que nós bem entendemos que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, a partir disso é incontestável esse processo iniciado de redenção de Deus do seu povo, ele não retornará mais. Não há mais uma manifestação de juízo, não há mais um momento onde Deus permitirá que o seu povo se afaste, porque essa obra é feita pelo próprio Deus, é feita pelo próprio Messias, é feita pelo próprio Senhor, que providencia a redenção do seu povo. Por isso, há um juramento, Deus está falando, eu estou jurando por mim mesmo, sou eu que estou falando e eu vou cumprir a restauração, o perdão que eu me propus a oferecer a vocês por meio do meu servo, é irrevogável, é indestruível. Pode os montes aí mudar de lugar, tudo estremecer, mas a minha palavra não vai mudar. O meu compromisso que eu tenho com vocês, que eu firmei, a aliança que eu tenho, o Hesed, ou seja, esse amor incontestável, indestruível, inviolável, que Deus manifestou na aliança lá com Abraão, lá atrás, e vem manifestando, sendo cumprido, ele permanecerá eternamente. E é por isso que dentro desse contexto que ele nos apresenta esse juramento, ele começa aí a partir do versículo 11 ao versículo 17, nos trazendo as promessas. E também num contexto de vida conjugal, quando ele fala os rubis, os baluartes, as portas, as tuas muralhas, né? Tudo de pedras preciosas aqui. Ele está dando essa ideia dessa valorização que ele está dando à sua esposa, à sua igreja, ao seu povo, que ele comprou com o sangue do seu filho, nós bem sabemos. E ele está trazendo essa preciosidade, ele está fazendo promessa. Os seus filhos serão ensinados no Senhor. É todo um contexto de promessa. Nunca mais ele vai trazer juízo de separação do seu povo. Assim como ele prometeu para Noé, que ele não mais inundaria a terra da forma que ele havia feito. Assim também, esse amor e essa graça nos alcança através do seu servo de forma plena, de forma amorosa. Então, toda essa promessa de Deus de reconstruir Jerusalém como centro de justiça, como uma cidade experimentada, que será livre dos seus inimigos, nos apresenta um contexto de relacionamento saudável com o nosso Deus, firmado inteiramente naquilo que Ele propõe, naquilo que Ele faz. É um descanso que Ele nos dá aqui. Não é mais um jugo que nós carregamos pelo nosso próprio esforço, mas é exatamente a providência de Deus, que nunca foi em nós, porque nós nunca nos mostramos aptos para isso, mas através do seu Filho, o servo sofredor, a providência de Deus, que cumpre, que aplaca a ira do Pai, e agora nos permite ter um relacionamento saudável. O véu foi rasgado, e Ele adentrou lá. E porque Ele adentrou, e Ele é um de nós, Ele é o nosso irmão, Ele é o Filho de Deus, Ele é o nosso representante, Ele é o segundo Adão, que não falha, mas que cumpre toda a designação de Deus, eu e você também adentramos. Eu e você também temos liberdade com o Senhor. Por isso eu quero falar nessa noite sobre a alegria da restauração. E é isso que, falando sobre os textos que temos exposto em Isaías, falamos Isaías 9, Isaías 6 e tantos outros textos, que nos mostra toda essa ideia desse projeto de Deus na eternidade. Nós observamos aqui em 54 a alegria da restauração. E essa alegria da restauração, ela é mostrada exatamente nesse conforto. Se você observar, a única resposta
de alguém que, mesmo diante de um sofrimento, se encontra com a salvação, que se encontra claramente com a intervenção de Deus, o cuidado de Deus para o seu vivo, é um canto alegre. Por isso que ele está falando, canta alegremente, ó estéril, trazendo a ideia de estéril, todo o juízo. A mulher estéril, no contexto do Antigo Testamento, é um contexto de humilhação. Você já deve ter lido a história de Ana, a mãe de Samuel, e todo aquele sofrimento, daquele desejo dela poder ter um filho. E é exatamente o contexto de humilhação que Israel está desolada, está destruída, ela não pode produzir nada, os seus filhos não estão mais lá, ela está abandonada, entregue aos pagãos. É nesse contexto que, dentro desse trabalho, que o servo sofredor, lá destacado no capítulo 53, cumpriu com tudo aquilo que ele prometeu e que era necessário, que eu e você podemos cantar. Nós cantamos alegremente porque alguém veio fazer o que nós não damos conta de fazer. Há claramente essa figura de Jesus sendo apresentada aqui em Isaías. Na exposição do Evangelho de Marcos temos visto isso e ouvido que Ele é o Senhor do sábado, que Ele é aquele que governa todas as coisas, Ele é o Senhor da sua esposa, Ele é aquele que cuida, Ele é a base de toda reconciliação, Ele cumpre essa missão, e só nos cabe, diante de ouvir esse anúncio dos arautos aqui e do profeta, nos alegrar, nos enchemos de alegria. A resposta diante dessa mensagem deve ser júbilo, deve ser muita alegria, e o profeta está convocando o seu povo a fazer isso. Israel, que é estéril, vai ter mais filhos do que a mulher casada, dando essa ideia da promessa, ou seja, todo esse período anterior, de tudo aquilo que ela viveu, agora o juízo de Deus sendo manifesto ali diante dela, quando ela retornar para a sua terra, quando Deus restaurar o seu povo, isso vai se expandir, e é por isso que ele vai nos dando essa ideia. Olha, alarga as suas tendas aí, versículo 2, pode providenciar mais espaço, porque não vai caber tanta gente que a graça vai alcançar. Talvez seja difícil para alguém que está passando por sofrimento imaginar isso, mas é exatamente essa mensagem que o profeta é levantado para trazer ao povo. Estenda-se o todo da tua habitação, não impeça, alonga as cordas, dando-nos uma ideia clara. E é tão interessante porque ele usa essa figura de tenda, né, como se o povo fosse nômade. Isso nos remete lá, mais uma vez, ao Egito, né? mais uma vez ao contexto do povo que caminhava no deserto, que saiu, que tinha suas tendas e que tinha uma promessa. Deus está falando, olha, pode aumentar, pode trazer, porque vai ser muito maior a graça e a misericórdia, a manifestação daquilo que Ele está providenciando para o seu povo do que foi no passado. Pode expandir. A vida depois do exílio será maravilhosa, porque é uma vida que culminará na obra do nosso Senhor e Salvador. E ele continua dentro dessa figura, o versículo 3, pois transbordarás para a direita, para a esquerda, a posteridade das nações. Nós estamos aqui ouvindo do Evangelho e da Palavra exatamente porque ele cumpriu isso. Nós não somos judeus. Algo se expandiu muito além do Jordão, muito além lá do Oriente Médio, chegou aqui e nos revelou Jesus como o nosso Senhor e Salvador. E por isso, no verso 4 ao verso 8, ele continua nessa figura da esposa restaurada, ele continua a trazer essa ideia, não temas, porque não serás envergonhada. Ele começa a trazer o contexto, esse povo que foi envergonhado. Quando que o povo foi envergonhado? Foi envergonhado lá no Egito. No Egito ele passou essa vergonha, esse domínio, essa vergonha da sua juventude é a escravidão egípcia. E claramente a aflição dos assírios, quando ele fala da sua viuvez, é a ideia daquilo que eles estão passando exatamente pela idolatria naquele momento. O exílio é a manifestação de tudo isso. Então isso será esquecido, porque o teu Criador é o teu marido, versículo 5. Porque o teu Criador, não serás mais envergonhada, Ele é o Senhor dos exércitos.
é o seu nome, ele é o Santo de Israel, ele é o seu Redentor. Entenda bem nesse versículo 5, não caia na ideia de que essa esposa, talvez como a versão NVI pode trazer, que ela foi repudiada e foi deixada pelo seu marido e agora o seu marido retorna. Não, Israel é essa esposa que abandonou o seu Senhor, que abandonou o seu Deus pela idolatria, pelos outros deuses. Você lendo a Escritura, você vê claramente, ela é culpada exatamente pela consequência do juízo de Deus. E o juízo de Deus é o propósito e o meio pelo qual ele trabalha a própria restauração da sua esposa, que é a sua igreja. É algo necessário que acontece aqui. Por isso que no versículo 7 ele diz, por um breve momento, ele nunca se divorciou da sua esposa. Deus nunca abandonou o seu povo plenamente. Mesmo no exílio, ele conduziu o seu povo, porque ele tinha um projeto para o seu povo, ele tem um decreto, porque ele prometeu, porque é a sua santa palavra e o seu santo decreto. E ele diz, mesmo com uma onda de raiva, como ele diz aqui, num ímpeto de indignação, no versículo 7, eu me escondi o rosto de vocês, exatamente pelo pecado do seu povo. Mas ele volta e ele cumpre a promessa, porque ele diz, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Por que o povo deve se alegrar, deve cantar com muita alegria aqui essa estéreo? Porque do abandono e repúdio, ela teve um encontro verdadeiro e autêntico com o seu Redentor. Não são as circunstâncias que nos limitarão a viver uma vida de desespero e de sofrimento. Há algo maior do que aquilo que eu possa enfrentar, que é a apresentação, que transcende essa realidade de sofrimento que temos vivido e que alcança a minha vida de tal forma que eu tenho acesso a Deus por meio do seu servo, por meio de Jesus, o Filho de Deus. Essa é a história do povo de Deus. Essa é a minha história, essa é a sua história. Fomos alcançados pelos méritos daquele que nos salvou. Estávamos sim afastados, estávamos sim repudiados por causa do nosso pecado, por causa da herança do pecado original em Adão, por causa da nossa ofensa ao Senhor. Mas quando Ele nos revela seu Filho, então Ele nos chama para dentro da sua casa. Então Ele abre os banquetes e Ele nos permite sentar à mesa com Ele. Nós comemos com Ele, nós ouvimos dEle, nós desfrutamos do seu amor e da sua graça, porque Ele assim o quis, porque Ele assim prometeu. Canta, abra a boca, louve, engrandeça a Deus. Você tem muito mais do que aquilo que você poderia imaginar. Mesmo diante de dor e de sofrimento, a esposa se reencontrou com seu marido. Cristo nos religou ao Pai. Há motivos de louvor, de adoração e de exultação. A nossa sorte foi restaurada. Nós chegamos ao projeto inicial de Deus, que não foi cumprido em Adão, porque pecou e se afastou de Deus, e nós colhemos a consequência. Mas foi cumprido plenamente no segundo Adão, Cristo Jesus, que veio e agradou o Pai. Não pecou, imaculado, santo, foi levantado no madeiro para morrer no nosso lugar, para pagar a nossa dívida. Cante com alegria, cante com lágrimas nos olhos. Por isso que muitas vezes, quando alguém que estava longe de Deus e pela sua graça vislumbra Jesus, a emoção toma conta do seu coração. Choramos e pranteamos, porque é algo sobrenatural, é algo extraordinário que nos é feito. Nos é apresentado algo novo, que jamais poderíamos imaginar que existe. Salvação, redenção, perdão. Isso deve encher o nosso coração de júbilo, de alegria. Fomos criados para ter comunhão com Deus. Segundo lugar, a alegria da restauração também ela se mostra, segundo lugar, no juramento de uma aliança inquebrável. O versículo 9 e o versículo 10. Depois que ele traz
toda essa ideia de conforto diante do sofrimento e dessa ideia de restauração, ele vem se mostrar prometendo, porque isto é para mim como as águas de Noé. Jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra. Assim, jurei que não mais me iraria contra ti. Acabou. Acabou o problema nesse aspecto, entre nós e Deus. Acabou porque Ele decidiu acabar. E Ele jurou fazer isso. Ele providenciou os meios. O termo aqui utilizado é o termo Hesed, que é o mesmo termo da aliança, um amor inquebrável, um amor estabelecido de forma unilateral. Deus decidiu nos amar, ponto. E Ele vai nos amar, mesmo que nós, na nossa infidelidade, ofendamos ao Senhor. Ele decidiu isso. E essa metáfora e essa ilustração dessa vida conjugal, dessa mulher repudiada, dessa mulher estéril, é exatamente a ideia daquela que encontra esse amor infalível, esse amor da aliança e esse amor prometido por Deus. E ele está falando, pode aí os montes mudarem de lugar. Aconteceu o inimaginável. Quando fala monte, ele está falando daquele contexto tão claro ali no Oriente Médio, né? As pessoas talvez ficam imaginando sair de casa e ver aquelas montanhas, aquelas coisas, né? Ou naquele contexto de deserto, não fui lá, não conheço, mas eu fico imaginando que uma ideia de ver as montanhas fosse algo corriqueiro, algo comum. E ele viu, o pai dele viu, o avô dele viu, e está lá aquela pedra, está lá aquela montanha, porque ninguém tira daquele lugar. E a figura é tão emblemática que ele está falando, ainda que eles mudem de lugar, essas montanhas, que ela pula de um lugar para outro, mesmo que isso aconteça, o meu amor não vai mudar. O meu compromisso que eu tenho com vocês não vai mudar. Porque Ele é santo, porque Ele é perfeito, porque Ele prometeu e Ele é capaz de cumprir. Por isso que a gente tem que rir, por isso que a gente tem que cantar e exultar, porque o seu amor não pode ser movido. A lealdade dele é para com a sua própria promessa, o pacto. Ele é fiel àquilo que ele estabeleceu. É algo imóvel. Disse o Senhor, que te leva de volta ao amor. Nós podemos conhecer. O amor era algo que imaginávamos, ou algo espelhado nas relações do cotidiano. Quando Cristo se apresenta diante de nós, então nós não apenas imaginamos, mas nós presenciamos o que é o amor. Ele é a expressão máxima de amor. Nós podemos saber o que é o amor em Cristo Jesus. Quem te perdoa, restaura e sustenta a sua aliança é o Senhor. Como povo de Deus, nós não somos levados pelas circunstâncias, mas somos guiados pela aliança, pela promessa, pelo juramento, não que eu e você fazemos. Infelizmente, talvez todos nós aqui já quebramos o nosso juramento para com as pessoas, já ofendemos as pessoas com a nossa infidelidade, com o nosso coração corrupto, com a nossa cobiça, com as ilusões e com as fantasias que nós somos experts em fazer. Mas nós conhecemos aquele que não falha, aquele que verdadeiramente cumpre com aquilo que é estabelecido e que tem um pacto e uma aliança inquebrável. Você tem que se firmar nisso. Eu e você também temos que nos firmar nessa ideia. Essa é a razão da nossa existência. Por isso que eu e você vamos sair daqui nessa noite, se Deus permitir, e amanhã, com os nossos compromissos e com tudo o que tivermos que fazer, o faremos, firmados no seu juramento e na sua promessa. Não vai na sua força. Vá na força daquele que é o seu Redentor, o seu Salvador. Terceiro lugar e último. A alegria da restauração, ela se mostra na promessa da reconstrução do seu povo. É uma promessa. Do verso 11 ao verso 15, depois nós observamos até o verso 17, toda essa ideia. Ele cessa a sua ira.
A sua ira, ela é manifesta até certo ponto, depois ele vai manifestar por meio da restauração. A sua ira é aplacada, não porque ele falou, vamos deixar isso para lá. Não, vamos esquecer isso. Deus não faz isso, Deus é justo. A sua ira é aplacada porque alguém pagou por essa dívida. Esse servo sofredor do capítulo 53. Cumpre, recebe sobre si a ira de Deus. E porque ele faz isso, então cessa a sua ira, ele não vai mais se irar. Não porque nós não continuamos a pecar. Infelizmente, nós continuamos ofendendo a Deus. Mas porque em Cristo Jesus essa ira é aplacada, e então se manifesta a misericórdia em não sermos consumidos nos nossos pecados, e a graça de podermos desfrutar da sua santa presença, porque o sacrifício do seu servo trouxe a redenção. A aliança de Deus com o seu povo implica de que agora, assim como um esposo protege a sua esposa, assim Deus vai proteger a sua igreja. Essa é a figura aqui. Ele a adorna, ele compra pedras preciosas, ele provê tudo aquilo que for necessário na sua casa, para que ela se alegre. Aqui é uma ideia de requinte mesmo, rubis, pedras preciosas, a sua muralha, vai estar tudo do bom e do melhor, porque ele ama a sua esposa, ele ama a sua igreja. Você sabe como que Deus deu o melhor para mim e para você, que somos o seu povo? Algo mais precioso que poderia ser derramado por mim e por você, foi quando Ele permitiu que o seu filho, o santo, imaculado, o menino que falamos no domingo passado, o menino que levou sobre os seus ombros o pecado, a criança, foi levantado no madeiro, o seu sangue foi derramado, para que o meu pecado e o seu fosse perdoado, e tivéssemos novamente acesso ao Pai. Que tipo de amor é esse? É o único amor que existe. A promessa é firmada nisso. Está vendo como Ele protege a sua igreja? Permitindo que o seu filho morra. O único que podia ter uma morte eficaz para ter salvação. Se eu morresse, você estava lascado. Porque eu não tenho o poder de morrer por você. Porque eu também sou pecador. Mas aquele que morreu é o santo, o imaculado. E o único que poderia fazer isso, fez. E Deus fez isso no seu filho, para proteger você. Para me proteger. E é esse tipo de marido que é Jesus para com a sua igreja. Essa analogia é maravilhosa. E toda essa cidade que vivia em iniquidade, em destruição, Deus a visitou com a sua graça, com o seu perdão. E essa Jerusalém, ela é restaurada. Quando em Apocalipse fala da Nova Jerusalém, pense na Nova Jerusalém não como uma cidade, tá? Nova Jerusalém somos nós, o seu povo. Mais do que uma ideia de lugar, nós fomos restaurados. A nossa dignidade é a dignidade de Cristo, não dos nossos méritos. É aquilo que Ele fez. Nós somos libertados de toda tirania, de todo aspecto de sermos estéreos, de sermos impróprios, indignos, pecadores. Tudo isso é destruído na cruz do Calvário, no sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nós somos protegidos por Deus assim, somos restaurados e livres de toda a destruição final, porque Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Por isso, a partir do verso 16, eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, que produz a arma, tudo. Veja como ele dá a ideia da soberania dele, quando ele diz, eu criei o assolador para destruir. Nem os seus inimigos, nem os inimigos do povo de Deus têm poder de se levantar contra o seu povo, se Deus não permitir. Ele criou o assolador. O mal está sob o seu controle, é isso que ele está falando. E ele está dizendo que o mal não vai ter mais poder sobre ti. Toda arma forjada contra ti não vai prosperar. Porque agora, você é um redimido, você é uma redimida. Você, igreja, é a minha esposa. E a sua dignidade depende da minha providência. É isso que ele está falando. E ninguém vai me enfrentar. Porque eu a protegerei, eu cuidarei de você.
tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, o seu direito, que de mim procede, diz o Senhor. Tudo procede do nosso Deus. Na obra do servo sofredor, nós encontramos todo o livramento necessário. Queridos, porque ele cumpriu a sua missão, nós, como igreja, seu povo, devemos, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, desfrutar de todo o conforto, mesmo que você passe e enfrente tribulações. E eu não estou minimizando a dor que você sofre, mas eu estou te relembrando e apresentando a obra de Jesus que foi nos colocada, que é muito maior do que isso. Nós temos um juramento, que não é de alguém como igual a nós. Eu sei que Cristo é igual, mas Ele é mais do que igual. Ele não é só 100% homem, Ele é 100% Deus. Ele é a palavra de Deus encarnada. Ele é a palavra que não falha. E é nesse projeto e é nessa promessa que você deve firmar a sua vida. Quem garante e quem promete é o Senhor. Por isso, não devemos sair daqui tristes. Está duro, está difícil, está complicado, você não sabe como resolver. Mas você tem uma notícia muito melhor do que as notícias ruins que vão chegando na sua porta constantemente. Jesus Cristo, o servo de Deus, é a providência para salvar a sua vida. Você é protegido, você é guardado, você faz parte dele e ele vai cuidar de você. Creia nisso, mesmo diante do sofrimento e da dor. Essa é a segurança que ele nos dá. Essa é a confiança que eu e você devemos ter. Que a minha caminhada e a sua não seja uma trajetória de autossuperação, não. Seja uma trajetória de abandono de si mesmo. Deus, eu não dou conta. Eu não dou conta. Mas eu pertenço ao Senhor. Então que o Senhor me guie, que o Senhor me fortaleça, que os meus passos sejam fortalecidos, as minhas pernas, tudo o que eu fizer seja direcionado pelo Senhor. Porque assim o Senhor prometeu. Foi o que o Senhor fez. E eu quero viver na sua dependência. No nome de Jesus. Amém. Pai de amor, nós agradecemos a sua imensa bondade. E assim como o profeta é levantado a falar para o povo, e essa palavra vem para nós, que nós como seu povo nos levantemos das cinzas, do sofrimento, da dor, de tudo aquilo que nos afligiu, e olhemos para o alto e vislumbremos a sua glória, o seu poder que está sobre nós, a promessa inquebrável de que pertencemos a Ti, e que a nossa caminhada seja alegre, feliz, porque temos paz com o Senhor. Faça isso, ó grande Deus, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, vamos louvar a esse Deus que é o nosso Redentor.